Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos, sou apresentador do canal Cuidar da Saúde e hoje eu vou falar para você sobre a depressão, causas, sintomas e tratamentos. A depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz alteração do humor caracterizada por tristeza profunda e forte sentimento e desesperança. É essencial identificar sintomas e procurar ajuda médica. Depressão é uma doença psiquiátrica, que produz alteração do humor, caracterizada de tristeza, sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como os distúrbios do sono e do apetite. É importante distinguir a tristeza patológica daquela transitória provocada por acontecimentos difíceis e desagradáveis, mas que são inerentes à vida de todas as pessoas, como a morte de um ente querido, a perda de emprego, os desencontros amorosos, os desentendimentos familiares e as dificuldades econômicas, etc. Diante das adversidades, as pessoas sem a doença sofrem, ficam tristes, mas encontram uma forma de superá-las. Nos quadros de depressão, a tristeza não dá tréguas, mesmo que não haja uma causa aparente. O humor permanece deprimido praticamente o tempo todo, por dias e dias seguidos. Desaparece o interesse pelas atividades que antes davam satisfação e prazer, e a pessoa não tem perspectiva de que algo possa ser feito para que seu quadro melhore. A depressão é uma doença incapacitante que atinge por volta de 350 milhões de pessoas no mundo. Os quadros variam de intensidade e duração e podem ser classificados em três diferentes graus: leves, moderados e graves. Além disso, ela também pode atingir crianças e adolescentes. Causas da depressão. Existem fatores genéticos envolvidos nos casos de depressão, doença que pode ser provocada por uma disfunção bioquímica do cérebro. Entretanto, nem todas as pessoas com predisposição genética reagem do mesmo modo diante de fatores que funcionam como gatilho para as crises, acontecimentos traumáticos na infância, estresse físico e psicológico, algumas doenças sistêmicas, como o hipotireoidismo, consumo de drogas ilícitas, certos tipos de medicamentos como anfetamina. Mulheres parecem ser mais vulneráveis aos estados depressivos em virtude da oscilação hormonal. Aqui estão expostas principalmente no período fértil. Sintomas da depressão. Além do estado deprimido, que é sentir-se deprimido na maior parte do tempo ou quase todos os dias, e da anedônia, interesse e prazer diminuídos para realizar a maioria das atividades, são sintomas da depressão. Alteração de peso, ou seja, perda, ou ganho de peso não intencional, distúrbios de sono, como insônia ou sonolência excessiva praticamente diárias, problemas psicomotores, que é agitação ou apatia psicomotora quase todos os dias, fadiga, perda de energia constante, culpa excessiva, que é sentimento permanente de culpa ou inutilidade, dificuldade de concentração, ideias suicidas, baixa autoestima e alteração da libido. Muitas vezes, no início, os sintomas da enfermidade podem não ser reconhecidos. No entanto, nunca devem ser desconsiderados possíveis referências e ideias suicidas ou de autodestruição. Diagnóstico de depressão. O diagnóstico da depressão é clínico e toma como base os sintomas descritos e a história de vida do paciente, além de espírito deprimido e da perda de interesse e prazer para realizar a maioria das atividades durante pelo menos 2 semanas. A pessoa deve apresentar também de 4 a 5 sintomas supracitados. Tratamento da depressão. Depressão é uma doença que exige acompanhamento médico sistemático. Quadros leves costumam responder bem ao tratamento psicoterápico,
nos outros mais graves e com reflexo negativo sobre a vida afetiva, familiar e profissional e em sociedade. A indicação e o uso de antidepressivos com o objetivo de tirar a pessoa da crise. Existem vários grupos desses medicamentos que não causam dependência, apesar do tempo que leva para produzir efeito, por volta de 2 a 4 semanas, e das desvantagens de alguns efeitos colaterais que podem ocorrer. A prescrição deve ser mantida às vezes por toda a vida, para evitar recaída. Há casos de depressão que exigem associação de outras classes de medicamentos, os ansiolíticos, né, e os antipsicóticos, por exemplo, para obter efeito se necessário. Se gostaram do vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para receber vídeos novos de autoajuda como este e compartilhe para ajudar outras pessoas. Canal Cuidar da Saúde.